A gente que é de direita define as coisas diretamente, alguns direitistas não, e os esquerdistas sempre discordam porque para eles nada pode ser tão simples, porque se for simples, vão acabar percebendo que estão errados. Para eles parecerem estar certos, eles precisam complicar muito os conceitos, para eles fazerem umas enrolações para tentar estar certo. Porque na simplicidade da coisa fica fácil ver como eles estão errados. Por exemplo, eu fiz um vídeo sobre capitalismo, olha lá, ó. O que é capitalismo? Sem enrolação de esquerdista. Porque eu defini... Olha lá, o vídeo de 2 minutos e 15 segundos. Eu defini rapidinho. A descrição já define tudo, não precisa nem assistir o vídeo. Então, assim, é muito simples. Olha lá, ó. Capitalismo é o sistema social de trocas livres e acúmulo de capital, embora sabemos que as trocas geralmente não são totalmente livres, porque, tipo, você vai vender algo, você tem que abrir um estabelecimento, você tem que cadastrar, você tem que pagar imposto, você tem que pagar imposto por produto vendido também, então o cara que tá vendendo ali, ele não é livre. Mas isso não deixa de ser capitalismo, porque, tipo assim, um cara vai lá e compra porque quer, então é uma troca livre, embora o negócio não seja um negócio livre. Então é assim, no capitalismo não é algo exato, né? Tipo assim, tem que ter 100%, ser 100% livre. Não. Para você caracterizar ele, você não precisa ter algo perfeitamente de uma maneira. Pode ser de mais de uma maneira diferente. Ele precisa ter algumas coisas que caracterizam ele e pode desviar mais pra lá, mais pra cá. Pode variar mais. Aí aparece um cara no comentário ali, ó. Velho, isso é o conceito de capitalismo. A prática não é nem de perto o que acontece, nem para o socialismo. Para as duas partes não deveria existir pobreza. O que tu acha? Aí eu perguntei, então, eu falei, então me diga onde eu errei. Ele não falou nada. Então é o seguinte, ele falou que na prática não é do jeito que eu falei. Só que o que eu falei, eu nem falei que o mercado ia ser totalmente livre, por exemplo. Eu falei que vai ter trocas livres. E tem trocas livres. Por exemplo, eu vou lá num trailer como sanduíche. Ninguém tá me obrigando a ir lá comer sanduíche. Eu vou por livre e espontânea vontade. O dono do trailer não me obriga a financiar o trailer dele. Eu financio o trailer dele porque eu vou lá comer um sanduíche porque eu quero comer sanduíche. E é aí que eu financiei ele. Eu financiei ele ao pagar pelo sanduíche que eu quis comprar. Não é dinheiro de imposto. O trailer dele não é sustentado com dinheiro de imposto. Então o Brasil ele é capitalista. O Brasil tem muito disso. Não é exceção, não é mercado negro, não. Isso não é mercado negro, é o mercado normal mesmo que acontece isso. Não precisa ser nem mercado negro que foge do padrão do Brasil. Isso é padrão do Brasil. Embora tenha muitas coisas estatais no Brasil, tem muita coisa privada também. Então ele já é capitalismo. Então eu não defini nada que não existe. O que acontece, esse canal meu ele é muito pequeno. Quantas visualizações teve esse vídeo? 14. Se esse canal fosse grande, ia aparecer alguém que ia falar assim: não é tão simples assim, essa definição de capitalismo sua está errada, você precisa estudar. Não, aí se eu perguntasse para esse cara aqui, ia comentar assim, caso o meu canal fosse grande, ia ter essa pessoa comentando. As pessoas não assistiam o meu vídeo porque o meu canal é pequeno. Aí eu ia perguntar pra ela, então me define capitalismo aí. Mas não é tão simples assim, você tem que ler um livro, eu não posso definir pra você em poucas palavras. Então é assim que funciona. Eles não conseguem chegar pra mim e define. Não consegue. Se ele definir, ele vai dar uma definição demônio. Sabe o que é uma definição demônio? Ele vai dar uma definição que é falando mal, entendeu? Não vai ser a definição literal da coisa. A definição dele vai ser uma crítica, não vai ser uma definição. Ele vai falar um monte de coisa ruim do capitalismo. Essa vai ser a definição de capitalismo dele. Entendeu? Então é isso. Eles não podem chegar lá e dar uma definição objetiva da coisa. Eles têm que mandar você ler um livro. Vai lá ler um livro que você descobre o que é capitalismo. Por exemplo, você vai ver aqui, eu vou digitar um negócio aqui no Google aqui, ó. Vamos lá, ó. O que é ideologia? Editora brasiliense, Marilena Chauí. A mulher não pode fazer igual o dicionário. Como é que o dicionário funciona? O dicionário funciona assim, ó. O dicionário funciona assim, ó. O que é ideologia? Vamos ver no dicionário. O Mises também funciona. O Mises, eu não lembro de qual é a definição dele, mas é mais ou menos assim, ideologia é qualquer coisa, é qualquer doutrina que diz respeito a como o ser humano deve agir ou como a sociedade deve agir. Ele fala em outras palavras, mas é mais ou menos isso. Em um parágrafo ele já explica o que é. Vamos lá, aqui, ó.
no livro do Mises, que não é um livro sobre ideologia, é um livro de economia, mas tem um momento ali que ele fala o que é ideologia, apesar de não ser um livro sobre ideologia, entendeu? Porque ele aborda várias coisas diferentes. Olha lá, ó. Ideologia, olha lá. Ó. Ideologia, ciência da formação de ideias, tratado das ideias em abstrato. Sistema de ideias, conjunto articulado de ideias, valores, opiniões, crenças que expressam, reforçam relações que conferem unidade a determinado grupo social. Então não está falando de qualquer ideia, está falando de uma ideia que tem a ver com um grupo social, de acordo com Mises, tem a ver sobre como deve agir. Classe, partido político, o partido fala como as pessoas devem agir. Sistema de ideias dogmaticamente organizado como instrumento de luta política, conjunto de ideias próprio de um grupo, de uma época. Entendeu? Então é mais ou menos a definição do Mises. Ideologia é um conjunto de ideias, sim. Ou você pode chamar de doutrinas, ideias ou doutrinas. Pode chamar das duas maneiras. Sobre como a sociedade deve se comportar, como as pessoas dessa sociedade devem agir, como as pessoas devem agir em sociedade. Você tem uma moral ali, uma noção, uma estratégia que você acha que vai ser melhor para a sociedade, você tem uma ideia, a sociedade deve se comportar dessa maneira, deve funcionar dessa maneira, deve ter tal ordem, tal estrutura, capitalismo, socialismo, feminismo, entendeu? Essas coisas são ideologias, entendeu? É isso. Simples. Não é visão de mundo. O Mises ele diferencia visão de mundo. Visão de mundo não necessariamente fala sobre como as pessoas devem agir. Pode falar, por exemplo, terra plana, por exemplo. O Mises não fala de terra plana. Terra plana é uma visão de mundo, não é uma ideologia, é uma visão de mundo. Porque terra plana não tem nada a ver com as pessoas devem fazer isso, as pessoas devem fazer aquilo, entendeu? É muito simples. A pessoa, o esquerdista, tudo pra ele é livro. Ele não pode pegar em um parágrafo deixar tudo claro. Ele precisa de um livro inteiro. Mas na verdade ele não precisa. Ele faz isso porque se ele começar a definir as coisas de uma maneira simples, dentro das definições dele, em um debate, ele perde. Ele precisa complicar as definições para inviabilizar o debate. Porque debate é ruim para esquerdistas. Eles perdem debates. Mesmo os esquerdistas que leem muito, eles podem mandar você ler. Falar assim, vai ler antes de conversar comigo. Mas se eles forem discutir, eles perdem. Mesmo que você seja um cara que nem lê direito. É lógico que ele falar uma coisa que você não sabe, você não vai conseguir argumentar. Mas se ele falar qualquer coisa que você sabe, que você entende, você não vai perder na discussão para ele. Mesmo que você não seja um cara culto, você não perde para esquerdista. Eles são muito ruins, eles são burros, eles não conseguem, são incapazes, as crenças deles não são baseadas em argumentos, são baseadas em sentimentos.